A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, com foco na lição. E para esse domingo do dia 25 de dezembro, cuja data simbólica comemora o nascimento de Jesus, nós vamos aqui juntos e unidos com foco na lição com a temática O verdadeiro discípulo é um exemplo para as futuras gerações. Para que você seja a mudança que você quer ver no mundo, será mostrado aqui nessa reflexão bíblica de hoje o contraste entre o bom e o mau discípulo, ressaltando as características de um exemplar discípulo de Cristo, expondo a importância do legado que cada pessoa deixará às futuras gerações. Muito mais que se construir um legado promissor, é preciso que esse legado ele seja saudável para as futuras gerações e sustentável em todos os sentidos. Registre aí o seu feedback com seus comentários, deixe o seu like ou o seu dislike. Suas interações no canal são muito importantes para abençoar outras pessoas. São elas que classificam o vídeo como interessante para o vídeo aparecer melhor ranqueado nas pesquisas e sugestões. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. O textuário da lição bíblica de hoje está na Carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, que diz: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Na verdade aplicada, o pastor Alex de Mello, que esteve aí comentando as lições deste trimestre, ele ressalta que os discípulos de Cristo, por pertencerem ao mesmo corpo de Cristo, devem exercer uns sobre os outros influência que edifica. O texto de referência da lição bíblica de hoje está na terceira carta de João, nos versículos 12 a 19, onde João ele evidencia a sua tristeza pelo mau exemplo de Diótrefes, exorta os cristãos a seguirem bons exemplos, a fazer o que é bom, agradável a Deus, bem como ressalta o testemunho de todos quanto à idoneidade de Gaio para se conhecer as características de um discípulo exemplar para as futuras gerações. É necessário mostrar as características de quem se comporta sendo um mau exemplo e que nunca deve ser imitado. Nesse contraponto, cada pessoa ela poderá decidir que tipo de legado para as futuras gerações vai construir, transmitindo os seus valores morais, éticos e espirituais, positivos ou não, às futuras gerações, contribuindo ou não para a sustentabilidade da vida humana diante de Deus, antecipando e aumentando ou não o cálice da ira de Deus sobre as pessoas que acabam sendo mal influenciadas. O mau legado construído e deixado por Diótrefes estava impregnado no seu mau caráter, cuja base era a arrogância, o desrespeito e a desobediência às lideranças, a mentira, a ignorância, as palavras maliciosas, a imaturidade, o orgulho excessivo, a repressão aos cristãos leais aos princípios instituídos por Deus, se tornando aí em um empecilho e má influência, prejudicando o desenvolvimento saudável e sustentável da fé cristã naquela época. Por isso, o apóstolo João ele decidiu escrever a sua terceira epístola para expor o seu mau exemplo, o risco e os danos que o mau exemplo de Diótrefes provocava à igreja cristã. Diótrefes ele era uma liderança reprovável, não porque ele era perseguido ou discriminado por seu estilo pessoal de liderar, mas porque o seu estilo pessoal de liderar ia na contramão dos princípios instituídos por Deus. Observando o significado do termo malicioso, pode-se afirmar que João, ao dizer que Diótrefes, na sua insanidade, ele proferia palavras maliciosas contra as lideranças e os missionários da época, João diz que o comportamento de Diótrefes e as suas palavras inadequadas estavam gerando retrabalho na ação missionária da igreja primitiva, que precisava voltar para desfazer o que estava sendo feito ou ensinado de forma errada por Diótrefes e também por seus aliados. Estava gerando aborrecimentos, desperdício de tempo e de energia, estava gerando fadigas, dores e problemas desnecessários dentro da igreja cristã. Como uma liderança espiritual e moralmente fraca, Diótrefes ele só pensava nos seus próprios interesses, mesmo que para isso precisasse humilhar outras pessoas. Além de enfraquecer o rebanho de Deus, a fraqueza espiritual e moral de Diótrefes o impedia de ele reconhecer os seus próprios erros, os seus pecados. Pior, o motivava a ocultar os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Sendo que as Escrituras Sagradas
orienta no sentido contrário. Cada cristão, em especial quem exerce o ministério, precisa se ter muito cuidado, pois, de acordo com o sacerdote cristão e escritor Charles Colton, o poder ele intoxica os melhores corações. Por isso, é preciso se conscientizar de que nenhum ser humano é suficientemente maduro para que lhe seja confiado poderes ilimitados. Diótrefes ele evidenciou da pior maneira possível que um mau discípulo ele é um hipócrita, um dissimulador, um mentiroso contumaz, que se esconde atrás de suas funções, de uma patente funcional ou ministerial, para se fazer de forte, de equilibrado, de uma pessoa irrepreensível, mas que na realidade é fraco moral e espiritualmente. Veja como Jesus ele se posicionou em relação à hipocrisia. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Se apresentando como cristão, Diótrefes, por seu mau comportamento, ele denotou estar transmitindo um ensino prático diferente do que era ministrado por Jesus e pelos seus apóstolos. Naquela época, o meio mais eficaz de comunicação e de transmissão do evangelho com as bases da doutrina cristã era a carta. As cartas dos apóstolos chegavam, mas Diótrefes ele impedia que essas cartas fossem lidas para que os membros da igreja e a sociedade da época não tivessem acesso ao ensino dos apóstolos, absorvesse-o e o cristalizasse como verdade absoluta em suas vidas. Semelhante ao que ocorre na atualidade, quando alguns dirigentes de congregações deixam de se empenhar que seus obreiros e líderes frequentem as reuniões com a presidência do campo, ou deixam de retransmitir as instruções repassadas pelas lideranças, pois quanto menos as pessoas forem ensinadas e receberem as instruções e orientações, mais fáceis elas serão manipuladas nas igrejas locais. A orientação do apóstolo Paulo é: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Esteja atento e desvie dos hipócritas, dos dissimuladores, dos mentirosos contumazes, dos que vivem fingindo ser o que nunca foram e nem são, que sorriem na frente e apunhalam pelas costas. Pessoas que evidenciam em si a síndrome de Diótrefes vivem reclamando das lideranças, enganam a si mesmas, nunca encaram a realidade, são desobedientes e, por isso, são altamente resistentes a se ajustarem aos propósitos de Deus. Diótrefes e seus seguidores viviam e vivem totalmente fora dos padrões bíblicos, reivindicam para si a primazia na igreja, quando a primazia pertence única e exclusivamente a Jesus. Alguém pode até conjecturar que Diótrefes não estava se opondo a Cristo, mas às lideranças da sua época. No entanto, como as lideranças das igrejas são instituídas por Jesus para promover o aperfeiçoamento cristão, quem resiste às autoridades delegadas, instituídas por Cristo, resiste ao próprio Cristo. A instrução de Jesus é: não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. A igreja cristã, ela precisa ser acolhedora e inclusiva, possibilitando que até mesmo quem se sinta excluído resgate a sua dignidade e se sinta integrado, amado, aceito e respeitado em suas individualidades, desde que elas não firam os princípios cristãos. Diz as Escrituras Sagradas: sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Na contramão, contrapondo ao comportamento de Diótrefes, estava o presbítero Gaio, que era um verdadeiro discípulo, que de forma autêntica e exemplar honrava a Deus e as lideranças com seu bom testemunho, sua fidelidade, sua lealdade, seu altruísmo e seu legado irrepreensível por estar alicerçado sobre a verdade cristã. Um discípulo qualificado como verdadeiro, ele traz em sua vida pessoal e ministerial as marcas da verdade, do amor ágape, do perdão, da comunhão e do serviço cristão com excelência,
para amparar as pessoas em situações de vulnerabilidade e ajudar essas pessoas a cumprirem fielmente seus chamados, principalmente o chamado para a salvação. Ao elogiar Gaio por andar na verdade, João estava afirmando com todas as letras que Gaio estava andando em Cristo, pois Cristo é a própria verdade. Essa realidade legitimou o caráter de Gaio como sendo autêntico e confiável. De fato e de direito, Gaio havia abandonado as trevas espirituais, só aprovava, praticava e ensinava o que era agradável a Deus. Em tempos em que a verdade tem sido relativizada, vale frisar que verdade é aquilo que, ao passar pelo crivo das Escrituras, se comprova de fato que é certo, correto, moral, confiável e que não muda independentemente de as circunstâncias serem favoráveis ou não. A verdade é a única coisa que contrapõe a mentira, cujo pai é o diabo. Somente quem anda na verdade, portanto, quem é praticante da verdade, tem condições e autonomia para servir a Cristo no ministério. Para o filósofo e escritor inglês Gilbert Chesterton, o verdadeiro homem grande é aquele que faz com que todos se sintam grandes. Gaio ele foi um discípulo fiel a Deus e leal ao seu líder apóstolo João. A fidelidade a Deus, ela impede de o cristão fazer ou deixar de fazer algo para preservar a sua lealdade a quem quer que seja. A fidelidade é medida pela forma como a pessoa age em toda a sua vida e é um dos atributos transmissíveis de Deus que Deus compartilha com seus discípulos, os quais devem transmitir esse atributo a outros igualmente fiéis, e esse atributo, por ser um atributo divino, é o padrão exigido por Deus de quem quiser ser seu discípulo, de quem quiser exercer o ministério. No elogio de João a Gaio, ele disse que Gaio procedia fielmente em tudo o que fazia, independentemente de as pessoas serem ou não suas conhecidas. Como servo fiel, Gaio ele estava construindo um legado promissor, saudável e sustentável, ciente de que ele tinha que influenciar positivamente a sua geração e transmitir o seu legado, transferir esse excelente legado às futuras gerações. É somente aos fiéis que Deus ele revela a sua aliança e lhes garante proteção. Para ganhar o respeito e a aprovação, os verdadeiros discípulos de Cristo são conscientes de que precisam se conduzir fielmente em tudo, precisam ser leais às suas lideranças, precisam medir as palavras para não se tornar escravo delas e nem dar legalidade para o inimigo agir e provocar dano às pessoas e à obra de Deus. Outra característica de um discípulo exemplar encontrada em Gaio foi que ele era um discípulo altruísta, desprendido, abnegado e pautava a sua conduta na ajuda ao próximo. Sempre que precisava, Gaio ele acolhia os missionários em sua casa, estando sempre atento para contribuir com o crescimento da obra de Deus e amenizar as dificuldades, as oposições, as perseguições, as limitações e as desconfianças enfrentadas pelos missionários e missionárias daquela época. Esse fato comprova que Gaio ele estava conectado com os propósitos de Deus e as coisas eternas. Gaio ensinava aos outros e expandia o seu lindo legado às pessoas pela forma como procedia para que o nome de Jesus se tornasse conhecido, reconhecido e engrandecido. O amor que Gaio havia recebido da parte de Deus, ele o distribuía ao próximo, denotando que o seu caráter irrepreensível estava isento do egoísmo, era voltado para o interesse do próximo e concordava com os propósitos de Deus. Outro personagem que aparece na terceira epístola de João como um discípulo exemplar para as futuras gerações foi Demétrio, cujo bom testemunho cristão e sua autenticidade foram confirmados pelas palavras das pessoas que lhe conheciam e também pelo apóstolo João. A afirmação de que a própria verdade dava testemunho de Demétrio confirma que o legado de uma pessoa é o reflexo do que essa pessoa é no seu dia a dia. Demétrio ele era um discípulo que inspirava confiabilidade ao ponto de ele ter sido o portador da carta que foi escrita pelo apóstolo João, enviada ao presbítero Gaio. Suas boas virtudes que exalavam de forma natural eram reconhecidas pelas pessoas de forma que elas eram motivadas a seguirem o seu bom exemplo.
O exemplo inspirador de Demétrio estava em conformidade com as escrituras que diz: nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Demétrio era um discípulo comprometido com o que estava em suas mãos para ser realizado e o fazia com excelência, denotando que, como um discípulo exemplar, Demétrio sempre buscava crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, sua postura e o seu trabalho rendiam glória ao nome de Deus. A forma compromissada na qual Demétrio desempenhava a sua missão leva aí à conjectura de que Demétrio ele tenha sido um forte opositor a Diótrefes e ao seu péssimo exemplo, que era algo comum, era e é algo comum a quem continua andando nas trevas espirituais. Parafraseando o que dizem os escritores John Maxwell e Jim Dorman, pode-se afirmar que a humanidade ela está carente e desesperada por líderes que exercem influência por meio de características confiáveis e de um caráter exemplar. Observando a necessidade de surgirem novas lideranças confiáveis, fiéis a Deus e leais, os discípulos também precisam adquirir a confiança de seus líderes para ganhar espaço de atuação, aumentar a sua influência onde estiver inserido, ter a oportunidade de serem treinados para desenvolver a capacidade e também exercerem liderança saudável e sustentável por estar dentro dos parâmetros das Escrituras Sagradas. Esse tipo de comportamento é essencial para gerar crescimento mútuo entre os discipuladores de vidas para Cristo e os discipulados. O verdadeiro discípulo, ele é reconhecido pelo seu bom testemunho, por seu testemunho ser verdadeiro e aprovado, como também pela confiança que transmite de forma natural às suas lideranças e às pessoas à sua volta. De fato, como bem escreveu o apóstolo João na terceira epístola, Demétrio era um padrão digno de ser imitado por quem queira integrar o reino de Deus, sendo ministro do Senhor na terra. Na impossibilidade de visitar pessoalmente o presbítero Gaio, João encontrou em Demétrio a pessoa, o cooperador ideal para fazer a ponte de ligação e levar a terceira carta escrita por João, destinada ao presbítero Gaio. Tanto o presbítero Gaio quanto Demétrio, eles demonstraram na prática terem absolvido os ensinamentos de Jesus. Diótrefes, ele foi apontado como um mau exemplo, como um mau discípulo, um péssimo exemplo a ser seguido. A verdadeira personalidade fraca e insegura de Diótrefes estava escondida por trás da sua figura, da sua máscara de liderança reprovável, hipócrita, fora dos padrões bíblicos. Para que uma pessoa tenha uma liderança aprovada por Deus e reconhecida pelas pessoas, ela precisa construir e deixar um legado saudável e sustentável. Seu legado deve estar alicerçado na verdade cristã, na fidelidade a Deus, na lealdade às lideranças instituídas por Deus e com foco nas pessoas em situação de vulnerabilidade, seja ela qual for. Esse tipo de liderança sempre será digna de ser seguida. O discípulo de Cristo, considerado exemplo para as futuras gerações, tem bom testemunho da família, da comunidade cristã e da sociedade. É comprometido e sua visão principal é de reino e nunca na sua vida pessoal. Tem iniciativa e disposição para cooperar na obra de Deus e sempre realiza sua missão de mãos dadas com as outras lideranças, com as outras equipes, cuja missão e cuja visão também é de reino. Sempre realiza a sua missão de mão dadas com outras pessoas, com as outras equipes, cuja visão também é do reino de Deus. Gaio e Demétrio evidenciaram ter em si essas importantes características, por isso eles foram reconhecidos como verdadeiros discípulos, exemplos para as futuras gerações. Você também tem a oportunidade de cumprir a sua missão sob os pilares do amor ágape, da verdade, da fidelidade a Deus e da lealdade às lideranças colocadas por Deus sobre a sua vida. Aproveite o tempo e as oportunidades. Construa um legado promissor, saudável e sustentável. Seja exemplo de vida cristã genuína, autêntica para as futuras gerações. Ore, clame ao Senhor para que, como discípulo de Cristo,
você sirva a Ele de forma a inspirar outras pessoas no percurso da sua jornada cristã e do seu ministério. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.